Hoje eu vou trazer um review pra vocês do meu tarô favorito e um tarô muito lindo que é o Tarô dos Gnomos. Vamos lá? Antes de começar o review desse tarô, eu quero agradecer a vocês que acompanham o canal do Bosque dos Gnomos ou que estão agora aqui assistindo esse vídeo. Porque se você não sabe, esse tarô é uma criação minha. E com muita felicidade e com muita alegria eu trago ele pra vocês, para nós entrarmos dentro do mundo mágico dos gnomos por meio desse tarô encantado. Quando eu criei esse tarô, a primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso que seja um tarô claro, simples e muito fácil para as pessoas que estão iniciando a sua jornada no tarô, principalmente na hora de estudar os arcanos menores. Então, vocês vão ver as cartas do tarô e eu vou mostrar cada um dos detalhes que eu criei e desenvolvi ao fazer esse tarô. Quando eu trouxe a capa desse tarô, eu quis que ele remetesse à entrada dentro de um buraco de árvore, porque dentro dos contos e das lendas celtas, eles acreditavam que dentro das árvores elas poderiam transportar nós para outros mundos, né? Como aparece no livro da Alice do País das Maravilhas, quando ela vai para o País das Maravilhas, o Lewis Carroll ele escreve que esse transporte para a entrada de outro mundo é uma porta de entrada para o mundo das maravilhas. Então, nessa capa vocês estão percebendo que tem tipo um gnominho entrando nesse mundo mágico, representando a entrada no mundo dos gnomos. Aqui atrás eu coloquei para as pessoas verem como são um pouco das cartas e uma carta de cada naipe. Primeiro, para a pessoa ficar curiosa para ver o resto das cartas, e segundo, para a pessoa perceber que as cartas são bem coloridas, bem alegres e que eu acho que tem uma certa pegada meio assim Senhor dos Anéis. Aí vocês têm aqui a lateral da caixa e a gente colocou esse detalhe em dourado para ficar bem chique e para você mostrar que esse tarô é bem bonito para suas amigas e elas ficarem com vontade. Quando você abre a caixa, a gente coloca uma frase que é como se fosse um portão de entrada para o mundo dos gnomos, que é a seguinte frase: uma jornada mágica se inicia a partir de agora, que a sabedoria dos gnomos ilumine seus caminhos. Essa frase ela tá falando para você que tipo quando você abre essa caixa, você vai estar abrindo a porta de entrada para o mundo dos gnomos. E aí você vai ter já de frente o livro do Tarô dos Gnomos, que quando eu desenvolvi, eu queria que ele fosse um pequeno livro para representar que é um livro de gnomos. Eu não queria que fosse um livro grande. Eu queria que fosse um deck num tamanho bom, mas um livro num tamanho pequeno para você poder levar para qualquer local. E eu pedi que ele fosse colorido, porque eu amo livros coloridos e com muitas imagens. E cá está o livrinho do Tarô dos Gnomos, que parece tipo uma mini bíbliazinha para você estudar. Logo que você abre a caixa, você vai se deparar então com o livrinho e aqui com a carta do louco, que é uma das cartas que eu gosto bastante porque ela representa nós, ou seja, que você é loucona e que é o início da sua jornada. É como se fosse o Coringa dentro do tarô e é o início das cartas. Aqui tem um rabicozinho de gnomo que é para você tirar as suas cartas do baralho e ele vem num plastiquinho para proteger as cartas, tá? Então eu vou começar pelo livro e depois eu mostro para vocês as cartas do tarô. O livro, ele é bem pequeno e eu quis fazer um livro bem prático, porque como existem muitos livros de tarô, eu quis trazer o que é essencial. Aqui tem uma foto linda minha, com uma cara de garoto propaganda, mostrando que eu fiz o tarô. Aqui tem uma parte da inicial, que é onde eu normalmente dou um autógrafo, se você quiser, inclusive, eu posso escrever seu nomezinho. E aqui já tem a entrada do Tarô dos Gnomos, tá? Aqui tem uma introdução. E essa parte que pra mim é muito importante, que eu fiz o meu primeiro livrinho e o meu primeiro tarô, dedicando ele para a minha avó. Então, aqui que começa a sua jornada. Aqui a gente já tem uma frase que é de abertura para a energia dos gnomos. E a gente inicia com os naipes. Quem são os gnomos? Como iniciar o tarô? Métodos de tiragem. E você já vai aprender aqui como você pode consagrar seu tarô e trabalhar com ele. Depois já começam as cartas. Então todas as cartas elas vão ter as palavras-chave, uma explicação da carta e uma dica final. Então se você está iniciando o tarô, o que eu aconselho você? Começa sempre pelas cartas dos arcanos maiores, né? E aí você pega e vai abrindo o livreto, vendo as dicas que vão aparecendo para você. Pega uma carta, tira a dica e aí você vê o que acontece com a carta que você perguntou, né? Pega os métodos de tiragem e vai começando por elas. As cartas elas são todas inspiradas em gnomos, em seres da natureza. Então tudo através delas tem uma grande simbologia. E os arcanos maiores eles vão aparecer sempre com um cogumelo aqui em cima,
que representa o alimento dos gnomos. E tem todo esse tom terroso bonitinho. Os enamorados eu fiz questão que eles fossem 2 gnominhos, porque sempre que eu estudei tarô, sempre teve, tipo, um menininho e uma menininha. E eu queria que tivesse um tarô com 2 gnominhos se amando. E aí eu coloquei 2 gnominhos juntos. E assim vai seguindo a sequência. O que mais que você vai ter no livro? Você vai perceber que tem todas as cartas com todos os arcanos, tá? E lá pro final do livro, você vai ter também uma tabela de apoio, que é para complementar os seus estudos, associando os planetas, associando as palavras-chave para se você está iniciando o seu estudo, a numerologia básica para se você está estudando os arcanos menores e também associando a cristais e pedras. Para caso você goste dos cristais, eles estão interligados às energias das cartas também. Então esse livreto ele ficou bem completo para que você possa começar a iniciar os seus estudos dentro da arte do tarô. Agora vamos para a parte mais importante, que é a parte das cartas. Algumas pessoas já me perguntaram, Vi, as cartas elas são muito moles, elas são muito rígidas? Eu vou mostrar para vocês, tá? Para vocês verem como é que é a qualidade delas, tá? A nossa impressão ela é nacional, só que eu posso garantir para vocês que essa é uma das melhores qualidades que vocês vão encontrar em uma impressão nacional, tá? Esse é o verso do tarô, que eu particularmente demorei bastante para trazer essa arte, porque é uma arte que você vai ver toda hora e eu não queria que você se enjoasse. Então ela representa as 4 direções, os 4 elementos e o trevo da sorte, para você ter muita sorte na sua jogada e para você trazer previsões eficazes. Ó, o tamanho da minha mão com o tarô, como vocês sabem que eu não sou grande, pessoal, eu sei que tem gente que acha que eu tenho 1,90 m, mas eu sou baixinho, então é um tamanho perfeito para você que é pequena também poder embaralhar as cartas, tá? Então, vou mostrar para vocês um pouco da qualidade das cartas, ó. A carta do louco, então, ó, eu vou balançar a carta para vocês terem uma noção, ó. Vocês estão vendo que ela é bem rígida, tá? Ó. Ela não é uma carta muito molenga, então ela é bem mais durinha, tá? Ela é toda laminada, como se fosse mais brilhante, e eu sei que é muito importante para quando você adquire um tarô saber como são as cartas. Então eu vou passar para vocês rapidamente os arcanos maiores. Esses são os arcanos maiores, tá? Então, para você que está estudando tarô, a gente tem aqui 22 cartas, né? 21 cartas com a carta do louco, 22 cartas, e aconselho você a começar pelos arcanos maiores. E eu tenho certeza que você estudando o tarô dos gnomos, vocês não vão ter dificuldade de aprender o tarô, porque os arcanos menores estão bem simples e eles estão todos baseados no tarô de Waite das artes da Pamela Smith, que é o tarô que eu indico para vocês estudarem. Quando eu criei esse tarô, eu separei ele por cores diferentes. Para quê? Para quando você for estudar, você não se perder nas cartas e você conseguir separar ele de uma forma prática. Então vocês vão perceber que cada um dos arcanos tem uma cor diferente. Olha que fácil que fica para você separar e para você estudar a energia dos arcanos. Então você tem o naipe de ouros, que seriam as moedas da sorte, né? A prosperidade. O copas, que seria a energia do cálice. As espadas, que seria a energia do corte energético, do rompimento,
da limpeza e da energia do ar, e a energia do fogo, que seria o naipe de paus. E o que é legal? Se vocês que já estudam tarô começarem a perceber a simbologia que tem através de cada uma das cartas dos arcanos menores, vocês vão perceber que ele é muito parecido com o tarô de Rider-Waite. Por quê? Porque assim fica mais fácil de você aprender o tarô. Tem o nome explicando e tem a simbologia muito parecida com o Rider-Waite, para que você não consiga ficar confusa ou ficar com dúvidas na hora de estudar o tarô. Então, eu vou mostrar para vocês as cartas para vocês terem uma noção de como que a simbologia está bem parecida e como fica fácil de você estudar os arcanos menores pelo tarô dos gnomos, sendo um tarô muito bom para você iniciar os seus estudos do tarô com uma energia muito boa e de forma bem fácil e bem tranquila. O meu foco, que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade, é de estudarem os arcanos maiores com os menores. Então, quando eu fiz esse tarô, a minha ideia era você aprender não só os arcanos maiores, que é mais fácil, mas aprender todos os outros também, que são os arcanos menores. Essa carta aqui, ela é uma das cartas que ela quase foi a capa do tarô dos gnomos, que ela representa o mago. E esse mago, ele me traz uma conexão muito forte quando eu era jovem, porque me lembra um perfume que eu usava, que minha avó passava em mim, que eu era criança, que era o perfume do Dr. Botica, que era o perfume da Boticário, que era um perfume de lavanda. Eu não sei se vocês lembram, tinha um frasco bem antigo de vidro, e tinha um mago parecido com esse, como se fosse um alquimista. E aí quando eu criei essa carta, fiz pensando nessa referência, né? Eu acho que se você for percebendo todas as cartas, elas têm umas conexões muito fortes com coisas da minha infância, que nem essa carta da força, que foi quando, tipo, me remeteu muito ao Mágico de Oz, que é um dos desenhos que eu mais gosto. Desenhos não, né? Um dos filmes que eu mais gosto e que representa a força que tem dentro de você. O pendurado, quando eu tava criando ele, eu ia colocar o nome dele de enforcado, e foi quando eu falei assim, não quero nenhum gnomo enforcado no meu tarô. Então ele ficou como pendurado para ele não ficar enforcado na carta. A morte foi uma carta que eu queria trazer como algo bem claro e simples, porque eu pensei, a morte ela tem que ser como se fosse um enterro, como se fosse realmente um final de um ciclo. E que é algo que pode ser triste, mas é um renascimento. Então quando você vê essa carta, você vê que tem as flores nascendo, representando uma vida nova chegando. Então se você for fazendo a leitura de cada uma das cartas, você consegue ter toda essa compreensão que eu quis trazer perante as imagens. Ó, o diabo ele é tipo como se fosse um trollzinho do mal, trazendo mentiras pra você. A torre, ó, ferrou, todo mundo fugindo, ou seja, caos e discórdia, né? Tipo, destruição. E se você tiver interesse de adquirir o Tarô dos Gnomos, acesse aqui o site do Bosque dos Gnomos. A gente lançou ele essa semana. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas tenho certeza que ele pode estar disponível ainda, com um desconto especial para vocês. E você vai estar levando um pedacinho da minha história, do meu sonho e do meu coração para a sua casa.
Então, que os gnomos abençoem muito o seu caminho, trazendo a realização dos seus desejos e também trazendo a conexão com os seus oráculos, a previsão assertiva daquilo que você perguntar para este oráculo maravilhoso. Beijos de nariz e até a próxima!